Boa noite, amigos! Chegando na área, chegando na rede com o Kodama na rede. Agora todas as quintas-feiras, 22 horas, mais alguns minutinhos aí, por conta da troca de estúdio, sai um apresentador, entra outro, né? A grande, maravilhosa, agitadíssima Luiz Quevano. E a gente chegando aqui essa semana, assim, para a alegria da fiel nação corintiana, né? Já, né? Falta muito pouco para o sonho se concretizar. Falta muito pouco. Tivemos essa semana, na última terça-feira, a entrega simbólica das chaves lá do estádio da Arena Corinthians, tá certo? E hoje também já tivemos a aprovação lá do laudo dos bombeiros, né? Do projeto, né? Dos laudos dos bombeiros, né? Agora só falta uma inspeção para o laudo definitivo, né? E parece que está tudo caminhando tranquilamente e o jogo de estreia provavelmente deva ser contra o Figueirense, né, o Coringão lá pelo Campeonato Brasileiro, né, contra o Flamengo infelizmente não vai ser possível. Teremos aí um jogo teste de Corinthians versus Corinthians, né, já anunciado pelo presidente Andrés. Mas é uma semana muito alegre, feliz para a nação corintiana. E hoje aqui no Kodama na Rede recebemos aqui dois ilustres convidados aqui, especialistas, jornalistas de alto gabarito aqui, meus brothers, né? Para ser gente boa tem que ser meu brother aqui, né? À minha direita aqui, Alex Tobias, aqui, Sportsnet. Boa noite. Grande parceiro aqui de grandes jornadas, né, Alex? De bancada, jornalismo, de muito Corinthians. De quadra de escola de samba também, né? Grande Vila Maria, tá certo? Ao lado do Alex, o Fernando Firmino, o professor Fernando Firmino aqui, ó, na lista também, tá certo? Corintiano lá nos ancestrais, lá na família. Isso aí é por crédito dele, tá? Isso aí é por crédito dele. Uma boa noite a todos. Grande prazer estar aqui na All TV, essa casa maravilhosa. E um grande prazer estar finalmente conhecendo ao vivo Aristeu Kodama aqui, tá aqui presente nesse programa aqui. Eu existo! Ele existe! Ô, gente, ó, vocês pensam aí que é boato de Twitter, tudo que Twitter tem aquelas coisas de fantasia, né? É real, tá? É verdade. Ele está aqui, ele está. Não é um 3D, não é um holograma. Doutor Osmar, o grande Doutor Osmar que eu diga, Doutor né? Osmar que eu diga. Doutor Osmar, acho que você não sei se sabe dessa história. Doutor Osmar, num dos programas lá do Debate Bola, na época da Record, o Milton leu um e-mail meu, né? Ele estava tecendo uma pequena crítica ao Dr. Osmar, um comentário dele. E o Dr. Osmar disse: você tá louco? Esse Aristeu Kodama não existe. Você que inventou esse nome, esse cara. Eu já vi isso aí. Eu fui, encontrei com o Dr. Osmar. O Dr. Osmar, sou eu. Pô, você existe mesmo? Mas então fica essa história, né? E vira e mexe, né? Encontro algumas pessoas por aí. E você existe mesmo? Eu pensei que era a zoeira do Milton e tal, né? Mas estamos aqui, vivos. Muito vivo, até para ver o nosso estádio, né? Exatamente. Ver o nosso estádio. O corintiano tá ávido. Dia 27, último jogo, né, do Corinthians no Pacaembu. Se Deus quiser, estaremos todos lá para fazer essa despedida. Vai ser um dia muito emocionante. E se Deus quiser, no dia 17, contra o Figueirense. Apesar que o novo presidente do São Paulo, aí, o Carlos Miguel Aidar, tá pedindo que inverta-se o mando de Corinthians e São Paulo para fazer o jogo no Itaquerão. Vamos uma primeira coisa, apesar que já que você citou em relação ao último jogo, eu acho que não vai ser o último jogo do Pacaembu. Apesar de muita gente falar, último jogo. Eu particularmente, defendo essa tese, né, que clássicos do Corinthians continuem mandando jogos no Pacaembu. Tá certo? Olha, eu acho que não tem que ter São Paulino, Palmeirense, os caras não tem que xeretar nada na arena. Tem um amigo nosso em comum, Júlio Claps, ele é contra essa ideia, mas eu partilho dessa sua ideia, Kodama. Com todo respeito ao Fernando que está aqui, que é palmeirense, palestrinão mesmo, eu sou a favor de que, no caso do Palmeiras, eu até deixaria, né, que o Palmeiras jogasse, porque o Palmeiras vai inaugurar o Allianz Parque,
Né? Então ficaria legal um acordo de cavalheiros. Agora São Paulo e Santos, que me desculpem, vamos jogar no Pacaembu e deu, cara. E deu. Você gostaria de jogar lá na Arena Corinthians? O que você acha, Fernando? Eu visitei a Arena Corinthians há um ano atrás. Foi no mesmo dia que eu visitei a Arena Corinthians e visitei o Allianz Parque. Cara, eu vou falar assim, são dois estádios incríveis, que infelizmente, por mais que São Paulino pode birrar, pode bater o pé, infelizmente o clube do São Paulo não tem nada a comemorar, porque ter um imbecil igual o Carlos Miguel Aidar lá é lamentável. Preconceituoso. É um preconceituoso, criou o péssimo clube dos 13, né? Mas o Corinthians tem um estádio magnífico, e eu acho que assim, aproveitar esse estádio aí, cara, vai render tanta coisa boa pro Corinthians. Eu acho que assim, a torcida vai ter um êxtase quando tiver o primeiro clássico lá. Vai ser o primeiro clássico. Mas eu acho que não vai ter, bicho, na minha opinião. Não, eu acho que o primeiro clássico que acontece, não sei qual que vai acontecer, mas o primeiro clássico que acontecer na Arena do Corinthians vai ser um negócio assim, daqueles, vai fazer um pequeno filme e guardar pro resto da vida. Corinthians e Barcelona, Real Madrid. Você clássico pra mim isso daí. Já? Pra mim clássico é isso daí. Eu acho pra mim... Barcelona ultimamente já não é mais clássico. Bayern. Na minha ótica, esses times são todos... Não tá, o Barcelona não. O Barcelona tem história. Mas Chelsea, Manchester City, tudo São Caetano, Olaria com pai rico. Não passa disso. Não passa disso. A gente tava falando disso hoje, né? Em off aí, a gente já... Mas você acha que, você como palmeirense, você gostaria que fosse o clássico de Palmeiras na Arena Corinthians? Eu acho que é legal. Ou na Allianz Parque e tal? Eu acho que isso aí é um... Assim, lógico, aquele torcedor que é mais, sei lá, eufórico, eufanista, pra ele talvez vai ter um sentido... Pô, não queria ver o Palmeiras pisando no solo da Arena Corinthians. Mas eu acho que assim, não tem nada a ver, porque se fosse já pessoa, o Real Madrid bloqueia, pô, o Barcelona não vai jogar aqui. Aí o Liverpool falou, Manchester United não joga aqui. Aí o Santos, na época lá do Pelé, falou, ó, Jabaquara não vai jogar com a gente aqui não. São coisas do futebol. Eu acho que assim, o que vai acontecer, eu acho que vai manter até essa coisa, por exemplo, alguns clubes talvez não vão querer jogar lá. Por birra política. Você acha? Por birra política. Vide SPFC. Porque assim, não, mas eles mesmos já são os perdidos. Porque assim, na festa do Corinthians lá, que teve o show da Ivete Sangalo, já teve um espertinho lá, um babaca lá, que ficou mijando na parede, velho. Ela foi lá de convidado, né, e depois ficou lá. O meu maior medo, por que eu tô falando isso? Kodama, Fernando e amigos da UTV do Kodama na Rede. Lá no Rio Grande do Sul, eu morei lá durante um ano e pouco. Hoje tem a Arena do Grêmio e hoje o Beira-Rio foi recém-inaugurado. Tivemos a final do Gauchão aí semana passada. Na Arena do Grêmio, torcedores do Inter postaram fotos no Facebook, nas redes sociais, depredando o patrimônio do Grêmio. Com cadeiras, quebrando o corrimão, tirando lasca de cimento. Você acha, agora com todo o respeito, nós estamos aí olhando aí essas ingerências das torcidas, eu sei que o tempo urge, mas você acha que o São Paulino, principalmente o São Paulino, que me desculpe quem está assistindo, quem estiver assistindo, o São Paulino, você acha que ele não vai chegar na Arena Corinthians e não vai querer barbarizar? Não vai querer fazer uma pataquada? O palmeirense eu já acho que não, porque vai ter o medo do troco, tanto o corintiano como o palmeirense. Quem jogar um primeiro na casa do outro, se fizer, vai ter o troco. E ninguém vai querer fazer isso. Na verdade, hoje quem acabou ficando com o estádio ultrapassado foi o São Paulo. Exatamente, um estádio o Palmeiras vai ter um grande estádio, o Corinthians também, e eles ficaram para trás. Não é porque eu sou corintiano, mas o Allianz Parque é lindo. E a Arena Corinthians tá na mesma situação. Sabe, agora o São Paulo já brigou de novo aí, não tem como fazer cobertura. Quem mora naquela área lá, nós moramos naquele pedaço, sabe que o acesso é terrível. E até para falar isso que o Alex está falando aí, do São Paulo, ontem, estava conversando com algumas pessoas ligadas ao São Paulo. O São Paulo, ontem a oposição do São Paulo fez uma manobra para não aprovar a obra do São Paulo. Porque o São Paulo fez uma jogada ontem na eleição para conseguir os 170 votos para aprovar a obra.
Não foi aprovado, fizeram uma jogada. Mas Então, eles São Paulo- adoram não aprovar. É. O que eles mais gostam é não aprovar. Não aprovar. O Corinthians queria arrendar o Pacaembu, eles também É, não deixaram não aprovar. aprovaram. Né? Agora a municipalidade vai ficar com prejuízo, tá certo? Porque lá os Tanto que- vereadores são paulinos não queriam, não. Seu Aurélio Miguel, Seu Marco Aurélio Cunha, entendeu? né? Infelizmente, né? Aí agora o Corinthians é obrigado a ter um estádio novo e a municipalidade é que vai pagar o Agora pato. não tem mais ninguém para segurar o Pacaembu. Exatamente, tem lá o... É, O reino dos céus, né? É. Vai que segurar o Pacaembu. Isso é. Só que sobrou. Quer dizer, isso é a Associação Viva Pacaembu deixar, né? Também, Também, né? que eles Lá, são chatos pra o chuchu. André já falou, né? Deixa por conta deles, né? Eles que querem tomar conta do estádio, né? Aí até pegar assim, uma coisa do Pacaembu que falou, o Zaidan ontem estava comentando sobre esse negócio do Pacaembu. O Corinthians não vai mais jogar lá, o Palmeiras também vai deixar de jogar lá. O Santos fechou um acordo para de vez em quando mandar um jogo lá para tentar dar uma sobrevida. Aí ele perguntou até assim, ele deixou a pergunta no ar, ele falou assim, e agora a Associação Viva Pacaembu? Vocês que foram contra os shows, vocês foram contra o futebol, quem vai sustentar isso? Eles fazem a vaquinha É, lá, né? Eles tá, já têm um todo clube mês, particular e né? tal, né? Já é uma galera de Grande poder aquisitivo. Zaidan é monstro, né, cara? Zaidan é muito bom. É monstro. Zaidan é Consegui a muito, proeza muito de tirar bom. uma foto com o Zaidan lá. Você No meu conseguiu essa Facebook. proeza? Deu uma foto Eu com o tenho que Zaidan. Tem ver essa esse aí. vontade de É, tirar uma foto eu falei, com o ó, me Zaidan. desculpa, Zaidan, mas você vai ter que tirar foto comigo. Eu até encho o saco do Frankfurt e falei, deixa eu entrar um dia só pra tirar uma foto com o Zaidan. Aí Foi tá no bom. dia do lançamento do livro do tio. Do tio? Eu encontrei com ele lá e falei, Zaidan, você não vai fugir não. Eu falei, não, vai tirar foto comigo. Vai lá do Cessa, né? Ele é muito bom. O Zaidan é monstro, cara. Eu adorava quando ele fazia um programa lá de madrugada. O Caminho Bandeirantes do Sol. a Caminho do Sol. Caminho do Bandeirantes Sol. a Caminho Porque do ele, Sol. ele é um cara que tem uma sapiência, cara. Nossa, ele sabe Absurdo, tudo, ele assunto, sabe tudo. qualquer Tudo que você tipo de perguntar pra assunto, ele, ele sabe. Né? E de madrugada ele tinha todo o tempo do mundo para Pra explanar explicar o que qualquer fosse. coisa, bicho. Ele deu aula de socialismo lá de madrugada, um monte de coisa. Apesar que teve um maluco lá, cara. Teve um maluco uma madrugada lá. Já O até cara imagino. doido, o cara doido. O cara mandou um e-mail pro Zaidan perguntando o que ele achava do Aristeu Kodama. Até isso o Zaidan foi obrigado a Já foi responder. tema de pauta do Zaidan. Pô, você até é, isso, você é uma pessoa honrada já. Eu falei pra você, Aristeu Kodama não é que isso? bagunça. Esse cara é louco. Ô, Zaidan, o que você acha do Aristeu Kodama? Não, que isso. Pô. E aquela elegância do Zaidan respondendo. Eu falei, meu Zaidan... Eu sou verbete na Wikipédia, eles estão contando até Barça já, porque ele já foi mencionado pelo Zaidan, pô. Vamos coisa parar de o programa louco. por aqui, então. Agora, voltando ao assunto do estádio, né, que o Alex até comentou, né, que o recém-eleito presidente do São Paulo, ele quer inversão de mando para que o primeiro clássico Corinthians-São Paulo seja na Arena Corinthians, né? Eu, particularmente, eu sou contra de ter o clássico, já é a minha opinião. E outra coisa, eu sou contra também inversão de mando. Se quiser jogar, paga aluguel e joga. A gente aluga. Exatamente. Tem inversão de mando. Eu sou contra duas vezes. Primeiro, em pisar lá no Parque São João, na Arena Corinthians. E outra, a inversão de mando. Ah, vamos fazer inversão de mando. Negativo, não tem que fazer inversão de... É que eu ando com medo do Mário Gobi, meu querido Mário Gobi. Mário, um abraço, mas meu querido Mário Gobi, não tem... Você anda aceitando muita coisa que tá vindo ali da Vila Sônia. Vai com calma, meu filho. Vai com calma. O pessoal da Vila Sônia, Jardim Leonor, né, que é o nome da mãe do Laudo Natel, as pessoas não sabem dessas histórias, mas um dia nós vamos fazer um especial aqui para falar sobre esse tipo de assunto. Mário Gobi, nada de inverter mando. A questão do estádio, o Andrés, ele sabe como é que vai conduzir isso aí. E audiência qualificada, Públio Vitor acompanhando a gente Públio aqui. Vitor, meu irmão, Públio Vitor, grande corintiano, um abraço pro pessoal do Diário de Suzano também. Ó, Ail Marques, alô Edgar Elegância, meu editor eterno. Públio, aquele abraço. Grande Ail, tratante. Ail, tô te esperando aqui, ó. Você já falou que vinha no Kodama aqui, já faz, ó. Desde que quando o programa era de sábado, eu tô na quinta-feira. O Ail, ele não vem, que outro dia eu vi uma foto dele em Paris. Tá certo. Tá muito Paris, chique tá você, chique. hein? Oh. Apresentando lá o sorteio lá da Super, não sei o que lá, CAP lá, né? O que é lá, da Hipercap? Acho que não sei. Ele Na tava Band bem de vestido, manhã e tal. Sorteia meu número pelo menos, né, Ail? Pô, eu vou comprar esse negócio, tem que sortear meu número, né? Ai.
Mas, vamos ver lá o que vai. Você acha que... O que você acha de inversão de manda aí, Firmino? Numa confederação brasileira de futebol, onde a gente tem o São Paulo com o Miguel Aidar, o Corinthians que infelizmente eu falo assim, eu estava até conversando isso com o Alex, e até vocês aí conhecem mais o Corinthians retrocedeu um pouquinho, eu acho que até muito, com a perda do Andrés dentro da presidência do Corinthians, infelizmente. Lógico, é uma situação, ele tinha que sair realmente, mas infelizmente a entrada do golpe não acrescentou nada ao Corinthians. Ele conseguiu até estragar um pouco do que o Andrés conquistou pro Corinthians. Eu não digo, Fernando, desculpa eu tomar a palavra. O Andrés, o Mário Gobi não é que ele estragou. Eu acho que faltou mão. Faltou mão em muitas coisas. Mas só que num time de futebol, óbvio, vai refletir tudo no time profissional. E o erro principal desta diretoria foi ter demorado em perceber que os jogadores que ganharam o Mundial já não tinham mais aquela volúpia, não obrigaram o Tite a fazer as mudanças necessárias, jogaram tudo nas costas do Mano. Tudo bem, o Mano também não é santo, o Mano também tem sua parcelinha de culpa aí. Né? Calma, que daqui a pouco a gente fala de Coringão. Calma, que estamos falando de estádio, ele já falou de Carlos Miguel, já que você falou em CBF e tal, né? Agora temos Marco Polo Del Nero como presidente né? E aí, não sei se vocês viram lá a declaração do Andrés lá dizendo que era, onde que estava aqui que eu vi aqui, que era um mal. Infelizmente, ele colocou que infelizmente é um viciado para o mal. Vamos pagar caro por isso, disse o Andrés em relação a... Aí eu vou até falar como professor. Como professor eu vou falar. Mas a CBF tinha Ricardo Teixeira. Ele foi genro de quem? João Avelange. João Avelange, cria da ditadura nacional. Estamos completando 50 anos do golpe. Aí sai o Ricardo Teixeira fugido, por causa dos escândalos que estouraram aí na CBF. E aí vem quem? José Maria Marim, governador biônico do estado de São Paulo, filho da ditadura, pessoa contra a democracia, contra a modernização do futebol brasileiro, contra uma liga, contra o avanço, contra muitas ideias defendidas por quem? André Sanches. E aí quem que ele pôs? Pôs Marco Polo Del Nero. Quer dizer, não vai mudar muito, tá? Até hoje a CBF continua do mesmo jeitinho que estava lá na época de quem? Do Ricardo Teixeira. Então a gente continua do mesmo jeito, não teve essa evolução. Infelizmente, a perspectiva não é muito positiva, não dá pra gente... Você seria favorável aí à eleição do Andrés, à presidência da CBF? Ó, dentro da ideia que o Andrés prega, eu sou muito defensor. Por quê? O Andrés ele pregava uma ideia da CBF cuidar das seleções e o futebol ser cuidado pelos clubes, que é a ideia da liga. Todos os países que têm um campeonato de mediano para bom, não precisa nem ser excelente, mas os campeonatos são considerados medianos, é porque os clubes administram as contas, os clubes é que conversam tudo. E outra, os clubes alinham com o governo para ter leis severas de fiscalização, de controle econômico, de controle das facções criminosas dentro do futebol. Então tudo isso são os clubes mesmos que alinham. E isso é muito importante. O que o André está defendendo não é uma coisa assim, tem gente que está pensando que o André está querendo chutar a mesa e jogar tudo pro alto. Mas se raciocinar, é que o jeito dele que ele fala explosivo, é o jeitão dele. Sim, é o jeito mas espanhol. É o jeito dele, né? É o jeito dele, mas isso é personalidade. Mas ele defende uma coisa que é o quê? A gente avançar. Nós estamos falando de um país que todo mundo fala, sexta economia do mundo, não sei o quê, blá, 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 blá. Mas o nosso futebol ainda está no submundo do futebol. Nós estamos no quarto, quinto mundo. Nem no terceiro não estamos mais. Sim, então muito a gente atrasado. precisa. E não é assim, vai falar assim, mas lá tem o Barcelona, tem o Real Madrid. Todo respeito a Barcelona, Real Madrid, Manchester, tudo sensacional, muito bacana e tal. Mas o que Corinthians, Palmeiras, Santos, São Paulo, Flamengo, Fluminense, Botafogo devem para esses clubes em matéria de história, grandes conquistas, enraizamento com a população, toda essa questão política, todos esses clubes têm ligação com tudo isso. Então o que está faltando é a gente ter essa visão mais moderna. Eu acho que o que o Andrés defende é muito plausível. Eu acredito muito.
Tá do que ele certo. defende. É bom saber uma opinião nesse sentido, assim, porque assim, o pessoal acha, você é corintiano, você defende o André, acha tanto que que só- lá. Não, eu diverjo do Andrés em muitas outras coisas. Eu acho que o Andrés ele tem algumas coisas nele que infelizmente vão de encontro até com algumas coisas que ele afirma defender. Sim. Que ele tem algumas ligações que realmente eu não concordo. Mas essa visão de profissionalizar a coisa, CBF tomar conta de seleção e os campeonatos serem administrados por clubes, eu acho muito bom. Outra coisa que com certeza implantaria, ele não gosta de se manter no poder. Então, a perpetuação. Perpetuação do poder. Por mais sensacional que seja a pessoa, perpetuação de poder nunca é bom. Entendeu? Isso Nunca é uma é coisa bom. que com certeza ele ia acabar na CBF. Isso é uma coisa que é necessária. Mas nós temos exemplos aí do Alib, Mustafa Contursi, Marcelo Teixeira, Márcio Braga. Eu não digo que lá no Fluminense é o inverso. Quem está se mantendo no poder, na verdade, é a Unimed. É a Unimed. Então ela faz o que quer com o Fluminense. O Eurico Miranda teve no Vasco. Né? O Marcelo Tá Guimarães, voltando, o Marcelo Guimarães no Bahia. Então você pode ver que esses clubes passaram por um momento difícil. Hoje, o São Paulo, que era o diferente, Juvenal Juvencio deu golpe. Juvenal Juvencio mexeu no estatuto do São Paulo. E aí deu no que deu. Tá provado, a história tá aí. E aí, sem querer, o Alex montou uma linha histórica que fala justamente o que? A gente comprova o que vem alinhando com a política nacional. Todos esses caras, eles são o quê? São filhos da ditadura. Eurico Miranda, Mustafa Contursi, do Alib, são pessoas que acreditam no regime ditatorial, onde o povo não tem voz. E aí, quando a gente fala do clube, o sócio não tem voz. Sim, sim. E quem dá renda pro clube é o sócio, não é a facção criminosa, nada. É o sócio que vai lá e paga seu título, é o sócio que vai lá e paga sua mensalidade. É esse que segura a bronca do clube. Sim. Então, esse tem que ser valorizado. Eu acho que assim... O torcedor que vai pro estádio e o torcedor que fica na TV e compra pay-per-view Exatamente, também, né? exatamente. Hoje Que o compra pessoal... camisa, que compra chaveiro, que compra as coisas licenciadas, não as coisas das facções que usam a marca indevidamente. Esses aí que estão segurando, e eles estão pagando caro por esses Com produtos. certeza. Eles estão pagando caro por um DVD, eles estão pagando caro por uma... Não interessa um chaveiro, mas ele está ajudando. Ele está ajudando. Então esses caras realmente eles têm que ser valorizados. E aí o regime democrático pede que eles estejam dentro do processo. E os grandes clubes que estão caminhando para o sucesso hoje em dia são os clubes que estão se abrindo para esse regime democrático. Não tem outra. O São Paulo, que há muitos anos atrás a gente sempre falava, era um modelo, o São Paulo hoje ele é um mau exemplo da gestão. Porque hoje ele retrocedeu, infelizmente. Ele é ditatorial, totalmente. É uma ditadura. 300 pessoas decidem o futuro do clube. Como é que você vai falar, por exemplo, o que se fala mais do Corinthians, que é a nação corintiana? Como é que uma nação, você vai deixar que 100, 200 decidam o futuro da nação? É difícil. Complicado isso daí, né? É verdade. Eu acho que o Corinthians, uma coisa que eu sempre falo, o Corinthians tem que ser administrado para os 35 milhões. Exatamente. Não para 20 mil, 30 mil. Exatamente. Né? Exatamente. Então é difícil o pessoal entender isso, E quando a gente fala de um país continental, a gente está falando de clubes que são, a maioria desses grandes clubes brasileiros, eles têm torcida, são populações de países. Com Exato. certeza. Então eles têm que ser ouvidos, é esse povo todo que sustenta ele. E quando a gente fala do Flamengo, tá? Então tem que ser, essas pessoas têm que estar participando do processo. Eu acho que isso é importante. Eu sempre capturo algumas imagens aí pela internet, né? Pelo Facebook e tal, diz que lá. Solta as imagens aí, tem umas. Aí, ó. Primeiro. Fala aí, Alex. O que você tava apontando aí, Alex? Rapaz, esse foi Tabuão, foi lá na Arena Barueri. Certo. Tabuão e Guarujá. Por incrível que pareça, o mandante do jogo era o Guarujá. O Guarujá não jogou na Baixada, não podia jogar na Vila, não podia jogar no Eurico Mursa. Teve que subir a serra para jogar na Arena Barueri. E eu estava entrevistando aí o Gé, centroavante, né, atacante da equipe do Clube Atlético Taboão da Serra. Para mim foi uma emoção, que foi o primeiro trabalho em loco, com microfone. Foi minha primeira reportagem no gramado. Foi uma emoção muito grande, graças ao portal democrático do esporte, o esportesnet.com.br, chefiado aqui pelo nosso Fernando Alves Firmino. Então foi um momento muito show de bola da minha carreira. Passa outra aí, ó.
Aí, o que é isso aí? Codama, isso aqui... Que é isso aí, bicho? Isso aqui tá parecendo arquivo confidencial do Faustão, hein? Ó. Vai chorar, hein? Olha, Vai brincadeira, chorar. meu. Vai Olha chorar. aí, galera. Não, isso foi a premiação, nossa primeira, porque já ganhamos o bicampeonato. Né, É o primeiro veículo que estamos anunciando o bicampeonato. É verdade. O primeiro veículo que estamos anunciando o Oh, bicampeonato. que beleza, hein? Isso foi Que beleza. na Assembleia Legislativa, no Palácio 9 de Julho, onde nós recebemos no dia 4 de novembro do ano passado a premiação como o melhor site esportivo da região sudoeste de São Paulo, né, que Fernando? é um prêmio que existe uma parceria da Assembleia com o Sebrae e o Fórum Sul e o Fórum São Paulo, que daí promovem o prêmio Promotores do Desenvolvimento, que é um prêmio que é por votação popular. É o povo que vota. E aí o ano passado nós ganhamos como melhor site de esportes. Perdemos só para o portal da Globo, lá o G1 de Mogi das Cruzes. E esse ano de novo foi o bi, os dois foram bi, Mogi das Cruzes lá da Globo. E a gente conquistou o bi e eu ganhei como Se profissional não de fosse imprensa. pelo troféu, eu ia achar que você ia casar, bicho. Porque ele tá bonito, cara. Codama, Tá olha, bonito, essa tá bonito, palavra tá bonito. casamento... E outra, o que é isso? Vocês estão no... Aí, Fernando, Tudo essa você bem, pode falar, então. você pode falar. Aí nós estamos aí, da esquerda para a direita, você internauta que está aí na frente da telinha olhando, pela Alt TV aí curtindo. Aí estamos da esquerda para a direita, eu, Fernando Alves Firmino, ali de camisa azul clara, né? Tá Nelson Hirotoshi Omura, vice-campeão pan-americano de judô em 1987 nos Jogos Pan-Americanos, tetracampeão mundial master de judô, um grande amigo meu, trabalhou comigo em Taboão da Serra com esporte, estava lá sendo entrevistado no Esporte Mania, o programa para quem tem mania por esporte, e ali completando a mesa, Babu, o Rafael Babu, o clone de Marcelo Taz. Seu Alex, o que significa essa camisa camisa do aí Flamengo do aí? Flamengo, bicho? Essa camisa Quero do ver Flamengo, aí. ó, vamos lá. Eu sou um colecionador de camisa nas horas vagas. Traidor, Codama? Eu sou um colecionador de camisa e aquela camisa ali é do Petkovic. Né, da final, da final não, né? Porque não tem Aquele final. golaço, aquele Não, foi do Campeonato Brasileiro de 2009. O Pet jogava com a número 43. E aquele dia foi para homenagear minha turma do Rio de Janeiro, que eu tenho muitos amigos no solo carioca. E era o dia da final, o primeiro jogo da final, Flamengo e Atlético Paranaense da Copa do Brasil 2013. Tá certo. Posso a próxima aí. Rapaz, e essa sardinha? Grande charge do meu brother Cowboy, Silvio Luiz. Essa foto aí tá mexida porque o peixe tá muito pequeno, o Juninho tá muito grande Tá muito nessa bonito, foto. tá grande. É enorme, é. E aí, o que vocês acham que aconteceu? O Ituano derrubou todos os grandes aí, não? Ó, vamos lá. Essa semana aí, porque o Ituano ganhou do Corinthians. Não, o Ituano não ganhou. O Ituano não ganhou do Corinthians. Ele estava no grupo. Podia jogar, né? Exatamente. O Ituano estava no grupo do Corinthians e ele terminou à frente do Corinthians. Ele ganhou sim do São Paulo, do São Palmeiras e do Santos. Ah, tá. Do São Paulo ele ganhou. Do São Paulo ele ganhou 2-0, do Santos ganhou nos pênaltis e do Palmeiras ganhou 1-0. Então, Sim, mas o que eu queria saber é o seguinte: você acha que um trabalho mais sério, né, que o Juninho fez lá, junto com o Doriva e tal, com bons jogadores ali, mas você vai dizer que não tem nenhum craque ali, né? Exatamente. Você acha que isso daí hoje funciona no futebol e funcionou aí no caso do Ituano? Você acha que foi um descaso dos grandes ou foi um trabalho bem executado aí? Isso que você diz aí, Fernando. Então, aí tem dois pontos. Primeiro, quando a gente fala de Campeonato Paulista, o Campeonato Paulista ele pega um problema que é o seguinte: ele está na época que os clubes que disputam a Série A e B estão vindo do final de temporada para começar o planejamento para a temporada seguinte. Aí atrapalha todo o trabalho. Então você pega, por exemplo, Corinthians, Palmeiras, Santos, vou pegar os 4 grandes de São Paulo que estavam na disputa ou por posição para algum torneio continental ou para disputa de título. Então eles vieram já em pré-temporada, porque eles estavam montando time. Os times do interior, infelizmente, por falta de condição econômica, falta de calendário, falta de jogo, falta de investimento da Federação Paulista de Futebol. Aí eles acabam tendo o quê? Eles ficam de outubro até dezembro se preparando para o Paulista. Quando eles chegam no Paulista, parece que eles são os grandes e que os grandes são os pequenos. Mas não é porque fisiologicamente,
tecnicamente, taticamente, eles estão na ponta dos cascos. Eles estariam como os clubes agora, por exemplo. Agora vai começar o Brasileirão. Seria como os clubes quando começa o Brasileirão e chega na metade do Brasileirão, os clubes estão voando. É como chegam os timinhos do interior. E eles engolem, e é o momento deles, e eles têm que aproveitar isso. E eles têm que, para alguns, é a última chance de salvar o ano. Igual, por exemplo, o Juninho estava dando entrevista pro Pretzel no final do jogo. Aí o Pretzel perguntou, e aí, como é que tá o ano? Eu falei, cara, só com esse jogo aqui eu salvei o ano, porque o jogo deu 2,5 milhões de renda, o jogo final, e 50% é do Ituano. Aí ele falou, cara, salvei o ano. Não sei nem quanto o título vai render, mas só esse jogo me salvou as contas. Pagou as contas. Mas, Kodama, eu ponho, né, corroborando aí com o que você falou e com o Fernando falou, mas é aquilo que nós já conversamos muito no Twitter sobre isso. A questão do campeonato de mata-mata. Ou, no caso do Paulista, mata. Esse é o componente diferencial. Porque, o Ituano fez um bom trabalho. Fez, óbvio. Um time que foi campeão, o trabalho foi bom. Mas os grandes fizeram um trabalho péssimo? Não, não foi um trabalho péssimo. Foi um trabalho normal. Um trabalho normal, nada além daquilo. Só que o campeonato de mata-mata oferece esse tipo de zebra, desse tipo de fator. O Palmeiras, por exemplo. Palmeiras e Ituano, para ser rápido. Palmeiras e Ituano. O primeiro tempo do Palmeiras foi um primeiro tempo bom. Só que virou 0-0. No segundo tempo, com 15 minutos você já percebia que o Palmeiras já estava se enrolando no jogo. O Ituano desceu uma. Na primeira, a defesa, o Bruno fez a defesa. Na segunda, tomou o gol. Acabou o jogo. Por isso que eu concordo com você quando você diz, não, mas já temos muito mata-mata, então o brasileiro tem que ser pontos corridos. Tudo bem. Mas o mata-mata, o gostoso do futebol é isso. Futebol não é justiça. Não futebol tem que ganhar o justo. Não, futebol não é justiça. Futebol é o melhor. Se no momento o melhor é o time X, que o time X seja o campeão e pronto. Bom, eu particularmente acho que assim, tem esse detalhe do mata-mata, mas eu acho que os clubes, os grandes deixaram a desejar em relação ao trabalho. O Corinthians foi fazer a reformulação do elenco no meio do campeonato, o Palmeiras demorou também para reforçar o elenco, né, porque ele tem um time, não tem um elenco. Tanto que marchou 2 jogadores que fizeram falta no jogo mais decisivo. Né? O São Paulo também, né? O Santos está com uma molecada que precisa amadurecer. O Corinthians, Kodama, só desculpa, Fernando, entrar aí na sua seara, o Corinthians foi descaso, Kodama. O Andrés falou muito bem. O Corinthians não classificou porque foi incompetente, foi descaso. Os caras acordaram depois que tomou de 5 do Santos. Poxa, tem que trocar, tem que mexer na equipe mesmo. Já era tarde. Mas então, é tarde por quê? Porque o Mano assumiu esse ano. Aí ele só vai ver a situação que se encontrava o elenco na hora que ele assumiu. Se ele tivesse assumido o ano passado, quando começaram a falar que o Tite não ia ficar, ele poderia perceber a situação do elenco, que o problema do Corinthians basicamente era a convivência do grupo. Né? E ele só foi constatando dentro do grupo, não tem como ele saber que ninguém já não quer mais saber, não tem mais motivação, aí não gosta de passar a bola pro outro, porque o outro é o queridinho lá, o riquinho, que né, ganha uma fortuna. No caso do Palmeiras, o Palmeiras tem um bom time, concordo com você, faltou um elenco ali na reta final para fazer essa diferença. O Santos, tava jogando legal, tava jogando futebol, não encaixou nos 2 jogos da final, isso acontece. Agora, por exemplo, o São Paulo. O São Paulo desde 2008 não tem time. Mas o Muricy não é milagreiro, então também não ia chegar. Mas foi mal preparado. Não é mal preparado. O São Paulo, por exemplo, não tem time. Não tem time, é um time fraco. Você depender de Douglas, Michael, o menino lá, o Ganso, coitado, que se arrasta. Acertou aquele gol contra o Corinthians. Fez aquilo, depois não fez mais nada. Então, Kodama, o brasileiro, o nego vai sofrer aí. Tem mais 2 imagenzinhas que eu preciso mostrar lá. Mostra aí, as outras. O Romarinho falando que tava armado pro Santos passar vergonha. Silvio Luiz, você força, hein, Silvio Luiz? Os caras vão te pegar, bicho. Silvio Luiz. Parece o Silvio Luiz, no charge do portal do tio lá. Sim, é do portal do tio. Passa a próxima aí. Aí o Aidar aí falando que vai dar. Essa foi boa. O nosso trabalho sensacional do Corinthians, lá do time do povo, né? Na última segunda-feira tivemos a festa das crianças lá da Páscoa, né? Isso é um trabalho
Corinthians é o clube que maravilhoso. mais trabalho social, isso é uma coisa... E é pouco divulgado. Aí, E aí o meu brother Fabrini, que hoje vai tocar lá na adega original, lá na Zona Norte, da Menindona lá. beleza. Daqui a pouco eu tô colando aí, Fabrini. É nóis, hein? Que beleza. E continuando aqui, a gente tava falando do Ituano, né? Agora vamos falar O que você do quiser. Corinthians lá. Que você que tá ansioso de falar de Corinthians, tá certo? Kodama, quando eu venho aqui, se eu não falo de Corinthians, é como se eu não tivesse vindo no Aristeu Kodama. No Tá Kodama certo, tá certo. Então, o que você tá achando aí desse momento? Parece que agora o nosso querido Renato Augusto... Rapaz, se ele machucou sentiu de novamente, novo. Eu cara. tava me preparando né, falei assim, de repente o Kodama precisa de uma ajuda em umas pautas lá, vou sair bem munido, bem municiado. Eu olho, Renato Augusto sente o joelho e é dúvida e parece que já não é mais dúvida, já tá fora do jogo contra o Atlético Mineiro. Juro por tudo que é mais sagrado, eu torço demais pro Renato Augusto, que é bola, Kodama. Ele é bola. Só que tá complicado. Complicado. Ele treinou o mês inteiro, Kodama. Ele Comparativamente, treinou o mês inteiro. Fernando, o Renato Augusto é o Valdívia do Corinthians, não? Eu vou mais longe, eu acho que o Renato Augusto é o Pedrinho dos novos tempos. Pedrinho? Sabe, porque tem uma coisa assim que às vezes até o torcedor às vezes não aceita, né? Mas aí entra um pouquinho daquela coisa da ciência do esporte, né? E no Corinthians eu tenho 2 amigos lá na preparação física, fantásticos. Um deles eu tive prazer de trabalhar com ele, que o cara é gênio. E o Renato Augusto, cara, ele tem aquele negócio que aí precisa de uma análise. O cara deve ter ele deve ter fisiologicamente uma formação física, que por mais que ele trabalhe tudo, que ele tem um limite mais baixo que o dos outros, que causa tanta lesão. Porque não é comum um cara num clube com tanta estrutura, porque assim, vai falar assim que o Corinthians não tem estrutura para preparar fisicamente um cara ou para tratar de fisioterapia? Mentira, tem. Então, e só ele acontece isso. Então o problema é um problema fisiológico, é muscular. Será que não passa pelo psicológico, não? Não, O cara perde a confiança. Mas isso nasce com a pessoa. A estrutura biológica nasce com ela. De acordo com o que você vai tendo durante a vida, você vai evoluindo. Dependendo de alguns atletas, cara, infelizmente eles decorrem de uma série de problemas ali que vão se sucedendo por mais que trabalhe bem. Olha o caso, por exemplo, Pedrinho, Marco Van Basten, com 27 anos parou de jogar bola. Né? O Renato Augusto. E vai falar assim, o Renato Augusto jogando muita bola, cara. Você é louco, quando o Corinthians contratou ele, eu falei, o Corinthians vai ter o melhor meio campo do Brasil com ele. Porque ele joga bola demais. Pra mim ele é sensacional. Hoje, ainda pegando o que tem hoje dentro do Brasil. Quer trocar no só, Valdívia, não? de graça, pode levar. Aí a gente ainda paga, a gente paga o salário dele, a gente ajuda a terminar, a gente paga metade do estádio do Corinthians, você pode ficar. Muito amigo, ele é tão mágico que ele sumiu, ninguém vê ele. É tão mágico que ele é. Ele é um mago mesmo. Ele é mais caro que o Renato Augusto. Muito amigo, Fernando. Quer mandar o Valdívia pro Corinthians? Aí, corintiano. Pra você, essa bomba aí, ó, Valdívia. O Fábio Sormani diz que o Corinthians está interessado em Cícero. Isso eu ouvi também. A reportagem do Sportsnet está acompanhando de perto essa negociação aí, essa conversa, porque o Rafael Sobis também deu furo na água já. Mas você queria o Rafael Sobis no Corinthians? Hoje eu queria. O Corinthians não tem centroavante. Mas ele não é centroavante. Pode jogar como centroavante, sim, senhor. No Inter campeão da Libertadores, ele foi centroavante do Inter. Eu não gosto do futebol dele. Eu acho que não... Eu acho um bom jogador. Só que, eu não sei, devido ao que aconteceu com o Pato, hoje eu tô cabreiro com todo mundo. E a conversa que o Guerreiro tá indo pro Boca? Isso é especulação. Porque o Boca nem dinheiro tem. Primeiro eles têm que pagar o Martínez aí, que tá ainda rendendo aí. Ele tá achando que o Guerreiro deve tá vendo essa mesma história do Corinthians ficar pagando metade do salário. Os caras acham que agora é festa, não. Exatamente. Não, eu vou lá, eu vou. Não é assim não, bicho. Se tiver algum Carlitos pra eles mandar pra gente, eles podem trocar. Porra, aí na hora, né? Aí podemos trocar. Carlito Tevez, tá difícil. Um abraço ao Carlito Tevez, que tá dando show lá na Você acredita quando um presidente, o Mário Gobi, diz que ele não está atrás do Allan Kardec? Que o Corinthians não vai fazer leilão? Você acredita? Não acredito. O Paulo Nobre acreditou. Porque assim, ó,
Que ele não está atrás? Que o Gobi falou que não vai interferir, assim, não vai fazer eu acho que o pai do Allan Kardec deu uma entrevista que ele foi muito legal na entrevista que ele falou. Ele falou que tem proposta de 12 clubes do Brasil. 12 clubes do Brasil fizeram proposta pelo Allan Kardec, mas que ele, pela felicidade que o filho dele se encontra, inclusive o pai dele chama Allan Kardec também, a família é predestinada a ser psicografada, né? O pai dele, o senhor Allan Kardec, falou, foi muito claro, ele falou assim, eu tenho as propostas, não olhei nenhuma delas, que a nossa prioridade é o Palmeiras. Pela chance que o Palmeiras deu para ele e tal, e ele está muito feliz pela identificação, porque ele falou assim, o problema do Allan Kardec, apesar dele ser novo, ele quer tentar sentir o gosto de eu quero ser ídolo de alguma torcida, que ele ainda não teve essa chance de se firmar como ídolo. Em pouco tempo ele está conseguindo ganhar esse espaço para ser um ídolo. Talvez se ele trocar, ele pode talvez conseguir até mais sucesso. Mas talvez ele não repita a mesma coisa de talvez ter tanta identificação com a torcida, que é o que ele tá, é uma coisa que ele está buscando. Aí é coisa dele, é da cabeça dele que ele colocou e o pai dele comprou essa ideia. E ele quer ter isso. Ele está tentando esgotar todas as possibilidades, mas que ele falou que tem 12 propostas, ele tem já na mão. Então, assim, para ser ídolo vai ser difícil, hein? Vou falar um negócio pra você, vai ser difícil, hein? Você não confia no meia, que é o mais habilidoso. Não, no meia eu não confio, nele que eu confio. é o mais habilidoso que o Palmeiras tem, é o Valdívia, tá certo? Então, o centroavante para fazer gol, ele depende do meia. E o criador é o Valdívia, que você não acredita muito na bola dele. Um criador que nunca entra pra outro meia que vocês têm lá, o apelido dele no Corinthians era chuta-chuta. Ele não passa a bola, o negócio dele é chuta-chuta, entendeu? Então vai ficar ruim pro Kardec lá, velho. Só gol espírita. Essa foi boa. Entendeu? Você sabia que o apelido dele no Corinthians era chuta-chuta? Chuta-chuta, né? Chuta-chuta, ele não passa a bola. Eu lembro, ele cortava pro meio e bumba, cortava pro meio e bumba, não passava a bola. Você começar a prestar atenção nos jogos dele, Mas o Paulo Pobre lá vai ter que arrumar uma solução lá, o Paulo Pobre. Não, pobre, pô, 80 milhões já. Não, agora ele tá meio pobre, porque ele prestou 80 pro Palmeiras, então tá esperando o Palmeiras pagar. E o Palmeiras não vai pagar ele, então ele vai ficar na mão. Antes do cara ir embora, o cara sempre pega o dinheiro de volta. Ele pegou a merrequinha, ele pega. Os caras sempre pegam o cara de volta. Mesmo o outro foi fiador do Palmeiras, agora ele tá pegando lá, não sei quantos por cento da renda lá, né, bicho? Que negocião, hein, cara? Entendeu? 11 conto de garantia, agora tem que pegar 24. Aristeu Kodama, esse é o futebol brasileiro. Ué, os vascaínos não estão pedindo para todos os santos pro Eurico voltar porque eles não aguentam mais ser roubados? Você lembra na época do Eurico? Esses caras que estão pedindo é porque ganhava o papelzinho. É lógico. Sabe que no lado do Vasco tinha o lado do São Jorge, tem um papelzinho de vale ingresso, né? Que pegava lá e entregava, valeu. O Eurico saía com saco de dinheiro, de renda pra ir pra casa. Imagine nos clubes aí que nego investe tanto, aí depois vira credor. O Romário que eu diga. Mas eu particularmente, eu acho que o Paulo Nobre está fazendo um trabalho legal no Palmeiras, cara. Não, o pessoal no Palmeiras não está gostando muito do trabalho dele. E principalmente o pessoal do Mustafa, que ajudou o Paulo Nobre a ser presidente, está possesso da vida com o Paulo Nobre. Tá odiando o trabalho dele. Porque ele está justamente indo contra tudo que os caras que apoiaram ele queriam. E ele está implantando muita coisa nova. O que é aquele negócio, é uma vertente diferente. O que ele está tentando fazer no Palmeiras é uma coisa que, sei lá, eu torço muito para que dê certo, mas não vai dar certo. Não vai dar certo. Ele está sendo bastante coerente. Ele está trabalhando muito direitinho, está fazendo tudo direitinho, mas infelizmente vai aparecer um cara daqui a pouquinho que vai tirar tudo isso. Eu não o conheço, só vejo as declarações dele, nunca tive a oportunidade, mas não cheguei a conversar com ele, né? Já fui, vocês sabem que ele tem um bar, eu já fui no bar dele, né? O pessoal conhece lá, é tudo gente boa. O bar é bom também, serve bebida boa. Opa, isso é bom, isso é bom. Isso é bom. Mas tem descontinho pra Avante? Tá ali a carteirinha aí. Só que, assim... Já vamos sair daqui pra lá. Mas eu acho que ele fazendo um trabalho coerente, bicho. Eu acho que ele não vai pagar 3 agentes de comissão para contratar jogador. O problema é que tem uma galera lá ligada ao Mumu. Quem é que paga a comissão para 3 agentes? Que ligada ao Mumu lá, o nosso querido Mustafa, vão dar um golpe no Paulo Nobre, que tudo isso que ele está construindo para o Palmeiras, infelizmente não vai valer de nada. Eu já aplaudo o Paulo Nobre só pelo fato dele já ter entrado de sola nas organizadas. Porque é uma coisa que o presidente do Cruzeiro, o Gilvan, fez, né?
o Conselho do Cruzeiro aprovou. Então, só pelo fato do Paulo Nobre ter feito isso, e os clubes, seu Mário Gobi, o Laor, lá no, quer dizer, o Odílio, o antigo, né, o Juvenal Juvencio, quando o Paulo Nobre chamou a galera aí pra chegar junto, ninguém quis, todo mundo pôs o galho dentro. Aí ficou ele sozinho brigando com a torcida. Então ele, tem meu aplauso, Paulo Nobre. E até foi essa semana que estourou um negócio lá no Fluminense, que o Fluminense soltou uma nota oficial. Foi o Fred que soltou. Então, mas o Fred falou um negócio, aí o Fluminense soltou uma nota oficial no dia seguinte. Sim, pedindo benção pra torcida. Isso. O Fluminense colocou numa nota oficial que gastou na última temporada 4 milhões e meio de reais com torcida organizada. E o resto da torcida? Recebeu o quê? E o coitado, aí eu falo, e o coitado do sócio torcedor que gastou dinheiro? Por isso que eu não... outro dia eu conversei com você e pelo Twitter com o Aristeu Kodama. Eu participei da coletiva do Elias graças ao programa de sócio torcedor, mas eu sou sócio torcedor do Corinthians desde 2008. E virei sócio do clube também, eu sou associado do clube e sou sócio torcedor. Mas ainda hoje tem torcedor que prefere dar dinheiro para a torcida organizada. Sabe, eu não sou contra a torcida organizada, mas eu sou contra essas vantagens, a esse dinheiro que entra e não é repassado ao clube. Como que uma indumentária de torcida organizada pode custar o mesmo numerário que custa uma camisa oficial do clube? Sem o clube ter participação. Exatamente, sem o clube ter nenhuma participação, porque eu uso o símbolo do clube. Aí você está no estádio, você tem que dar o melhor lugar para eles, porque eles estão ali, porque eles se acham mais torcedores do que você. Se acham no direito de te ofender, de te agredir, você está com a sua família. E outra, né, Alex? O que você está falando... Poxa. O Alex não está falando assim que as torcidas cresceram... Essas facções aí, elas podem até ter surgido com uma boa intenção. Tem muita gente da antiga que surgiu com uma ideia muito legal. Mas só que hoje elas são, infelizmente, redutos de gente quem comanda são gente... O Correia, diretor do Corinthians, esteve aqui, ele é fundador da Gaviões da Camisa 12. Mas hoje ele já não deve ter nem ação lá dentro, porque infelizmente é só... Essas pessoas que fundaram lá com a ideia de agregar pessoas para comemorar, se divertir, tudo naquela ideia... Hoje, infelizmente, elas são só meros enfeites, porque o comando ficou na mão de pessoas com poder e com ligações que é melhor a gente nem comentar, que a gente tem família para criar. Isso não é exclusividade nossa, hein? Nós vimos aí Na a torcida Europa. do Barcelona ir lá fazer pressão, a torcida do Manchester fazer pressão. Calma lá, gente. Às vezes, o nego quer pintar as coisas. A torcida da Roma invadiu o CT semana passada, sentou o piau nos jogadores... Como o CT da Roma. Então... Eu não sei se vocês... Eu gosto de acompanhar a internet. Eu estava acompanhando aqui o site do Globo.com no esporte. Eles fizeram uma análise aí que vai começar o Campeonato Brasileiro. Deram uma pontuação para uns clubes e tal. Diz que lá... O Corinthians ficou em quinto com uma pontuação de 33 pontos lá. Que eles avaliaram elenco, campo, não sei o que mais, performance, não sei o que lá. E, segundo eles, quem obteve a pontuação maior foi o Cruzeiro, com 42 pontos, né? E o Corinthians ficou em quinta. Depois do Cruzeiro, teve Inter, São Paulo e Atlético Mineiro. Tá certo? Aí, a opinião de vocês aí, já que estamos começando o Campeonato Brasileiro, vamos começar aí agora, próximo final de semana. Sim, quem que vocês acham que vai ser o bambambam no campeonato, o mais... forte candidato ao título? Como é que é, Fernando? O que você acha aí? Seu Palmeiras vai mesmo? Ou não vai nem beliscar Libertadores? O Palmeiras até pode beliscar Libertadores, mas brigar por título sem chance, porque não tem elenco para isso. Tem um bom time. Os jogos que o Palmeiras conseguir jogar com o time completo, vai conseguir pontos e avançar na tabela. Mas quando tiver o primeiro desfalque, a primeira suspensão, e aí quando olhar para o banco e ver aqueles carinha que estão lá, ai meu Deus, aí acha coração, viu, amigo palestrino apostólico romano, que a coisa vai ser feia. Que Santo Genaro nos abençoe nesse Brasileirão, vai ser feio. Mas... Aí tem eu não sei porquê, mas eu tô achando que o Flamengo vai fazer uma boa campanha. Flamengo? Você acha que eu acho que os clubes do Rio são uma zona administrativa. Mas eu não sei porque o Flamengo esse ano tá com uma cara boa pro Brasileirão. Pro Brasileirão tá com a cara boa.
Os times de Minas, Cruzeiro e Atlético, Você acha que vai capengar? vão naquele sabão até o final. Se o Flamengo marcar toca, de repente pode beliscar alguma coisa. E por incrível que pareça, eu acho que só dois paulistas podem fazer alguma coisa nesse brasileiro. É o Corinthians e o Santos. Você acha que os caras forçaram aqui na maionese colocar o São Paulo Não, mas aí é aquele negócio, o ranking, cada um inventa seu critério e cada um monta do jeito que quer, né? Tá Se eu montar o meu ranking, eu ganho uma pontuação lá, eu ponho o Palmeiras em primeiro, né? Bom, você já falou que você acha que é o Flamengo que Não, pode sim, beliscar lá. eu analisando uma coisa mais fria, né? Tá Como certo. torcedor, lógico. Vai valer que eu- uma brama depois. Fala aí, Alex. Gravou que isso aí? você... Gravou essa brama? Essa brama tá gravada, né? Brama, que beleza. Então, Aristeu Kodama, amigo internauta. Bem, essa pontuação que o Globo.com fez, por exemplo, o Inter. O Inter desde 2005 ele é favorito. Mas desde 79 não ganha nada no Campeonato Brasileiro. E já teve times ótimos e times ruins. O Cruzeiro, por estar envolvido na Libertadores e precisa ganhar o próximo jogo, porque empatou o primeiro no Mineirão com gols. Então, o Cruzeiro está envolvido na Libertadores. Então, por enquanto, Kodama, nós temos dois fatores. Os times da Libertadores e a parada para a Copa do Mundo. Isso vai definir. Se você me perguntar hoje, o favorito, você vai falar que eu tô maluco. Você vai falar que eu tô maluco. Mas o favorito, hoje eu vejo o Grêmio como um time mais arrumado. Mas o Grêmio tomou. Essa gafe. O Grêmio tomou de 4 do Inter. O Grêmio passou do grupo mais difícil da Libertadores. O mais difícil da Libertadores foi o primeiro jogando bem. Foi muito bem, tá bem montado. Aí você tem o Atlético Mineiro, que tem o fator jogadores individuais. Você tem Diego Tardelli, Jô, que eu não gosto do Jô, mas no Atlético ele vem rendendo bem. O próprio Ronaldinho Gaúcho. Times legais. Colocaram o São Paulo aí nessa questão. Desculpa, velho. Desculpa. Desde 2008 São Paulo São não Paulo tem não fica elenco. entre os 10. Então o São Paulo vai brigar ali 7º, 8º. O Corinthians, colocaram o Corinthians em 5º. Kodama, na boa, se o Corinthians brigar por Libertadores, a gente tem que levantar a mão pro céu. O Corinthians não tem time para ser campeão brasileiro. Mas como o Corinthians em 90 também não tinha, Como não tinha, pô? Tinha o craque Neto lá, baita jogador. Fala a verdade, de o passar. Fala a próprio Neto verdade, diz isso baita no- jogador, jogou com o Parém, boa de passar. o próprio Neto diz isso naquele livro 1990. O Corinthians de tudo pode se esperar. Então assim, vamos dar dois favoritos hoje, o Grêmio, eu aposto muito no Grêmio, o Atlético Mineiro. Correndo por fora, porque o D'Alessandro eu acho ele um cracaço de bola, o Inter. Correndo por fora, não é favoritaço não. Agora, eu ponho o Grêmio e Atlético Mineiro num patamar um pouco maior, inclusive maior do que o do Cruzeiro, que todo mundo decanta aí, mas o Cruzeiro pra mim é um time Agora- mais ou menos. Agora o Alex falou um Você negócio quer aí. mudar esse falando Não. de Grêmio, esquecendo do É Grêmio? que eu esqueci do tal. Grêmio, eu esqueci do Rio Grande do Sul, eu esnobei o Rio Grande do Sul. Mas vai ter a briga melhor do Brasileirão esse ano, não vai estar em cima não, vai estar embaixo. Embaixo? Vai estar embaixo. A briga esse ano embaixo, Isso eu concordo. vai ter emoção até a última rodada. Mas você acha que vai ter algum grandão aí Eu que acho vai que estar vai ter beliscando algum a parte de grandão, baixo? não sei quem, mas eu tô sentindo, Quem cai duas, cai três, não? eu acho que cai, hein? Será, Fernando? O time que tem um fantasma chamado Mustafa Contursi rondando o teu prédio, eu acredito em... Ó, depois que eu vi Júnior Baiano jogar final de Copa do Mundo, eu acredito em qualquer coisa que você me falar. Eu acredito até em duende agora. Mas você mesmo falou em termos de times de Libertadores. Aí você tá falando em Grêmio, tá certo? Mas o Grêmio não tá empenhado no Libertadores, pô? Aí que tá, Kodama e amigos internautas. O Grêmio, ele vai conseguir dividir, porque aí é que as pessoas não acompanham o futebol fora aqui de São Paulo. O Grêmio, ele tem um elenco. Ele tem um jogo. Você pode até falar, pô, ele foi tentar usar esse elenco no Campeonato Gaúcho e não deu. O Inter só tinha o Campeonato Gaúcho, então tinha que disputar e ganhar o Campeonato Gaúcho. O Grêmio tem um elenco. O Grêmio vai conseguir dividir. O trabalho do Anderson Moreira é muito bom. É muito bom. Ele vai conseguir dividir a equipe de uma forma que o Grêmio não vai sofrer tanto, vamos dizer, prejuízo no brasileiro. Óbvio, se o time começar a chegar numa semifinal e final, é óbvio que ele vai tirar todo mundo, vai pôr o juvenil no brasileiro e vai tentar o tri da Libertadores. E eu acredito muito. O Atlético Mineiro, pela sequência
de grupo. Não pela sequência de trabalho, porque o Autori tem uma visão diferente do Cuca, mas pela sequência de grupo. O Cruzeiro, é como eu te disse, o Cruzeiro pra mim é um time, sabe, nem lá e nem cá. Ontem mesmo, o Mineirão com 50 mil pessoas, o time achou um gol aos 49, jogou mal demais. Jogou mal contra o Atlético domingo, que era pra ter perdido o Campeonato Mineiro. Sabe, não me passa essa confiança. O Inter tá embalado por ter vencido, por estar com o Abel, o D'Alessandro. Repito, o Grêmio e o Atlético Mineiro, pra mim, estão num degrauzinho a mais aí que a rapaziada, Kodama. E queria fazer uma menção honrosa ao Botafogo, que contratou um belo de um treinador, que é o Wagner Mancini. Agora sim o Botafogo acertou. Esperou perder a Libertadores depois de 30 anos que ele disputava. E o Sheik? Sheik, muito obrigado. De morango é bom, hein, Sheik? Não, o Sheik, ó, muito obrigado ao Sheik. Mas ele quis ser um pouco mais que o Corinthians. E ninguém é mais que o Corinthians. Você esqueceu de um detalhe. Você não falou do Botafogo, mas você tem que lembrar que o Sheik é pé quente. Ele é... Onde ele vai, ele levanta campeonato? Brasileiro. Ele tava no Flu, foi campeão. Tava no Flamengo, foi campeão. Veio pro Corinthians, foi campeão. Agora ele mudou de clube de novo. Kodama, mas o Botafogo tem uma coisa... Superstição por superstição, a do Botafoguense ainda é maior. Que eles não acreditam em nada. O Sheik vai chegar lá como... Mas o Botafogo, só de ter perdido a Libertadores, já botou o galho dentro, já nada presta. O Sheik, antes de tentar ser campeão no Botafogo, ele vai ter que mudar a mentalidade do torcedor botafoguense. Isso eu falo de cadeira. Ele é pequeno. Isso eu falo de cadeira porque eu frequentei os jogos do Botafogo durante 2 anos e vi agora muita coisa. Ele vai ficar mais perto da macaquinha, não vai sentir saudade e tal. Mais perto da praia, mais perto do samba. Cuidado, eu não sei não. Bom, pra vocês não falar que eu vou ficar no muro, eu sou Corinthians. O meu negócio é Corinthians, o Corinthians não tá na Libertadores, tá certo? O único risco que também, mas eu acho que o Mano veio para arrebentar a boca do balão. Nós vamos ganhar a Copa do Brasil e também vamos para as cabeças no Brasileiro. Bem, você tá citou certo? A Copa do Brasil. A Copa do Brasil já é um torneio mais lotérico. Torneio do jeito que eu gosto, mata-mata. Aí o Corinthians tem grandes chances, o São Paulo tem enormes chances, o Palmeiras, todos os times têm, porque é um torneio lotérico. E agora o que acontece? A Copa do Brasil, como ela estica mais para frente... Então não dá pro cara largar muito, né? Ele exatamente. Então, eu particularmente, eu sou fã do Mano Menezes, eu acho que ele tá arrumando o time do Corinthians, falta lá acertar o lado direito, né? Não sei se você acha isso, mas acho não, perfeito. O Elias veio para jogar e não veio para jogar de segundo volante, tá ele certo? Veio para botar para quebrar mesmo, Ele veio para ser titular porque eu acho que o Mano não acredita na sequência do Renato Augusto. Eu também acho. Kodama, só uma perguntinha, já que você está falando de Corinthians. Que história é essa aí que o Mano não gosta do Ralf, que a primeira brecha que tiver, ele vai passar o Ralf para frente? Não é que ele não gosta do Ralf. O Mano gosta de volante que sai pro jogo. Certo. Até aí certo? tudo bem. É uma preferência dele. Não é que ele não gosta do Ralf. Ele gosta de volante que sai pro jogo. Tá certo? Se o Ralf não jogar muita bola, que nem ele jogou em 2012, que ele destruía tudo e roubava todas as bolas, se ele não tiver naquele nível, ele vai perder o lugar dele. Aí eu vou perguntar pra você. Você é o entrevistador, mas hoje eu pergunto. Quem vai jogar no lugar do Ralf? Ele vai puxar o Guilherme pra trás. Ele joga Guilherme, Bruno Henrique, o Elias e o Jadson. Com todo respeito, vai ser pique Santos, vai ser estilo Santos. Faz 7, toma 6. Não, acho que não. O Escuta Guilherme que eu tô ainda marca falando. bem. Mas se Guilherme ele marca fizer bem. isso, se ele meter aí no assunto, se ele fizer isso, ele não deixa o time assim muito preso, muito lento? Preso? Como assim preso? Com essa mudança, ele tirar o Ralf e fazer... Como é que você fez a formação? O Guilherme, o Bruno Henrique, Elias e o Jadson. Eu sei lá, eu acho que prejudica muito o time do Corinthians. Eu também acho. Porque nenhum dos dois vai... Você lembra como eu falava... Porque hoje é muito fácil falar do Paulinho. Quando eu falava do Paulinho na época... Você metia o pau. Eu metia, mas é por isso que eu tô falando. Morda a língua. Por isso que eu falo. Hoje é muito fácil todo mundo falar que o Paulinho era craque. Os volantes do Mano, quando chegou, era Christian e Elias. Então Dois que pronto. saíam pro jogo.
Por isso que eu tô falando, 2 que saiu pro jogo. Só que quando o Tite montou o time, o Paulinho, o esquema do Corinthians não era favorável pro Paulinho sair. O Paulinho saía e o Corinthians cansou de tomar gol. As pessoas não lembram isso. Todo mundo lembra do Paulinho na Libertadores, 2012, óbvio. Depois o cara desabrochou, virou um cracaço de bola. Mas as pessoas não lembram o Campeonato Brasileiro de 2011, que ele fazia os gols dele, mas o Corinthians cansava de tomar lá, porque ficava só o Ralf correndo atrás dos caras. Aí o que eu falei, outro detalhe, o Elias, já no final da fase dele no Corinthians, ele não jogava mais de segundo volante. Verdade. Ele já estava jogando um pouco mais à frente, né? Mais como um meia. Né? Foi naquele jogo do Flamengo que nós fomos eliminados. A dupla de volantes era Ralf e Jusilei. Tá certo? Exatamente. Estamos aqui já nos estertores do Kodama na rede, né? E façam as suas despedidas aí, os nossos internautas aí, Fernando. Eu queria agradecer primeiro a honra de ter participado desse programa. Vou guardar com muito carinho esse programa lá, vou já fazer um DVDzinho, deixar na estante lá nos especiais lá, para relembrar desse grande momento. Queria mandar um abraço a todos os internautas da AltV e convidá-los a curtir o Sportsnet, o portal democrático do esporte, que agora dia 5 de maio comemora 14 anos de vida, se tornando um pré-adolescente agora o Sportsnet, que o companheiro Alex aqui me aguenta há 14 anos, me dando força para eu continuar com esse portal. Se negócio de aguenta aí, cuidado, me aguenta. Suporta, né? E aí a gente vai estar aí com algumas novidades, estamos já em 10 redes sociais aí para você curtir. E você curta aí um pouquinho o Sportsnet, você da AltV, dá um moralzinho pros pobres lá, tá? Dá um pulinho depois lá no Sportsnet, Sportsnet em português, esportesnet.com.br ou no Facebook, você digita Sportsnet Oficial, tá lá, só tem dá um curtir e acompanha a gente lá, tem Fórmula 1, Fórmula Indy, Olimpíadas, Jogos Pan-Americanos, Série B do Paulista, até, a gente acompanha tudo, até a Série B do Paulista, Brasileirão, pô, tem assunto demais, não dá tempo de falar. Alex. Quero agradecer mais uma vez a direção da AltV por abrir esse espaço ao Aristeu Kodama, que é um grande comunicador, um grande amigo. Agradecer mais uma vez, Kodama, obrigado por esse espaço, falar de Corinthians, falar de futebol, falar dessa paixão nossa. Né? Quero agradecer também ao pessoal do Sportsnet, nossos colaboradores. Sábado estaremos na Comendador Souza, ali no Nicolau Laion, fazendo CATS e Nacional. Né? Série B do Paulista, mais uma rodada lá, vamos estar trabalhando, correndo, fazendo reportagem. Dar uma feliz Páscoa, aliás, a todos os internautas. E também já antecipar um feliz dia de São Jorge, que é dia 23 de abril, Santo Guerreiro, que sempre nos fortalece, tanto na vida profissional, na vida amorosa, na vida familiar, que ele continue abençoando todos vocês e até a próxima, amigo internauta. Obrigado, Kodama. Valeu, obrigado, Alex. É isso aí. Falando em dia de São Jorge, lá esse ano parece que a missa lá no Corinthians vai ser celebrada pelo padre Marcelo Rossi, né? Opa! Dia 23 também teremos aí na Assembleia, na Câmara Municipal, homenagem ao Corinthians pelo 100º aniversário do primeiro título paulista conquistado pelo Corinthians em 1914, tá certo? Boa! 19h30 lá na Câmara Municipal. E manda um abraço para minha maninha Long Lopes, que fez aniversário ontem, né? E também um abraço pro General Ademar, que tá entregando aí, passando o comando aí do Sudeste aqui, tá indo para Brasília. Sucesso lá, General Ademar, encontrei com ele no último domingo. E semana que vem aqui estamos de novo aqui com o Kodama na Rede. Valeu, galera, um abraço, tchau!